Olá, oitavana, a gente vai continuar falando sobre a nossa tabela periódica, tá? Então vamos lá. Só que a gente hoje vai conhecer os elementos químicos, tá? Então na tabela periódica a gente viu na aula passada que cada quadradinho é um elemento químico, tá? Mas o que a tabela periódica oferece de informações, pelo menos basicamente, sobre esses elementos químicos, é o que a gente vai ver agora. Então eu peguei um quadrinho desse da tabela periódica, nesse exemplo aqui é o berílio, tá? E a gente vai tentar destrinchar isso daqui. Então vamos lá. Quando a gente olha para um quadro dessa tabela periódica, acredito eu que o que mais chama a atenção até pelo tamanho é o símbolo, né? Então vamos começar por ele, que é esse daqui, ó, é o BE, tá? O que é o símbolo? O símbolo é uma representação gráfica do elemento, tá? Então, normalmente o símbolo ele vai contar com uma letra maiúscula, que é a letra inicial do seu nome latino, tá? Só que se essa uma letra ela já estiver sendo ocupada por um outro elemento químico, então o B, né? Por que o berílio tem o E? Porque o B, o símbolo B, ele é do boro. Então, o berílio não pode ter como símbolo o B também. Então, o que se faz nesse caso? Se acrescenta uma segunda letra, tá? Só que essa segunda letra, ela vai ser uma letra minúscula. Então, é por isso que o berílio tem como símbolo o B e o E, ok? Aí eu coloquei aqui outro exemplo para a gente perceber isso daqui melhor. Então, repara que aqui o carbono, ele tem como símbolo a letra C. Ótimo, uma letra maiúscula, né? E essa letra maiúscula é a inicial do nome latino desse elemento. Legal. Só que aí vem o cálcio e também precisa do C. Só que não pode ter C, por quê? Porque o C ele já está sendo utilizado pelo carbono. Então, se acrescenta uma segunda letra, tá vendo? Que também é tirada do nome do elemento, tá? Acrescenta-se uma segunda letra minúscula. E o cobalto a mesma coisa, ó. Tá vendo? Ele é o CO. Então, a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Beleza. Vou voltar aqui então. Aí o símbolo, então, a gente já fez. Aí embaixo do símbolo, repara que você tem o nome do elemento. Aí é o nome mesmo, tá? É o nome completo do elemento. Então, o berílio tem como símbolo o BE, tá? A gente também encontra esse cara aqui, ó, que é o número atômico, tá? O que vai ser o número atômico? Repara que o número atômico ele é um número inteiro, tá? O número atômico nada mais é do que a quantidade de prótons que existe no núcleo do átomo, tá? E ele é representado pela letra Z. Então, o número atômico é o número de prótons que existe lá no núcleo do átomo. E ele é representado pela letra Z. Ele é sempre um número inteiro, tá? E aqui, ó, existe a massa atômica, tá? O que é a massa atômica? Repara que a massa atômica sempre vai ser um número quebradinho, tá? É um número quebradinho. Porque a massa atômica, ela é uma média. Lembra que anteriormente a gente estudou a questão dos isótopos, isótonos, isóbaros? A massa atômica é uma média do número de massa molecular dos isótopos do elemento químico, tá? É por isso que ela se dá de forma quebradinha, tá? E não confunda, o número de massa que nós estudamos anteriormente, que é representado pela letra A, ele é a soma dos prótons e nêutrons do núcleo de um átomo. Já a massa atômica é a média dos números de massa molecular dos isótopos do elemento, ok? E aí, para poder fechar essa parte aqui, a gente tem também a distribuição eletrônica, tá? O que vai ser a distribuição eletrônica? A distribuição eletrônica é a forma com que os elétrons eles estão distribuídos nas camadas de energia. Então, lembra que a gente falou que as camadas vão da letra K até a letra Q? K, L, M, N, O, P e Q? Então, significa que na camada K, o berílio tem 2 elétrons. E na camada L, ele tem 2. Significa que o berílio só tem 2 camadas, K e L. Então, embora eu não esteja vendo a tabela periódica aqui, eu já posso te afirmar que o berílio, ele pertence ao período 2, porque ele só tem 2 camadas, certo? Agora, se eu olhar aqui, por exemplo, ó, o cálcio. Ó, esse 2 aqui, camada K, esse 8, camada L, esse outro 8, camada M e esse 2, camada N.
Então, mais uma vez, embora eu não tenha uma tabela periódica aqui na mão, eu posso te afirmar que o cálcio, ele pertence ao período 4. Por quê? Porque ele possui 4 camadas, ok? E aí, como é que vai vir as atividades relacionadas a isso daqui? Você vai ter que pegar uma tabela periódica, tá? Nos exercícios vão ser dados elementos, o nome dos elementos. Aí vocês vão ter que procurar esse elemento na tabela periódica e vai ter que responder. Aí, por exemplo, se eu vou pegar aqui, tá? Vou pegar o cálcio para poder exemplificar as atividades. Qual é o símbolo do cálcio? Ó, aí você vai escrever Ca. Qual é a massa atômica do cálcio? 40,078. Qual é o número atômico do cálcio? 20. Qual é a distribuição eletrônica? 2, 8, 8 e 2, ok? Então, é esse tipo de exercício que vai vir para vocês. E só mais um detalhe. Toda tabela periódica vai ser assim? Não. Toda tabela periódica vai te fornecer as mesmas informações. Só que a tabela periódica, ela vem com uma espécie de legenda. Sempre vem uma legenda. Por quê? Nessa tabela periódica, o número atômico está aqui. Mas ele pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir aqui. Ele pode vir em outro lugar. Então, ela vem com uma legenda informando quem é o símbolo, quem é o número atômico. Então, a gente, quando pega uma tabela periódica, a gente tem que se atentar à legenda que vem nela. A gente não pode gravar esse formato que está aqui, não, ok? A gente fecha aqui por hoje. Beijo e até a próxima aula.